Gente, então olha só. Na nossa última aula, eu falei com vocês sobre matriz inversa. Matriz inversa. E aí uma das coisas que eu escrevi lá para vocês foi o seguinte. Só existe matriz inversa de uma matriz em que o determinante é diferente de zero. Ou seja, ela só é invertível, possui inversa. Ela só é invertível se o determinante for diferente de zero. E eu disse para vocês não se preocuparem com aquilo que eu explicaria para vocês determinante na próxima aula. E chegou essa aula, né? Chegou essa aula. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o que é determinante. O que é determinante? Determinante. O que é determinante? É um valor numérico que representará uma matriz quadrada. Pronto. Isso é determinante. O que é determinante? É um valor numérico que representará uma matriz quadrada. Então, daqui, só dessa pequena escrita que eu fiz aqui com vocês, já dá para a gente sacar que a primeira condição é que a matriz tem que ser quadrada, né? Tem que ser quadrada. Só tem determinante de matriz quadrada. Então, nós vamos descobrir como encontrar esse determinante. Nós vamos ter matriz de ordem 1. Lembre-se, matriz de ordem 1 é uma matriz que possui uma linha e uma coluna. É uma matriz quadrada. Matriz de ordem 2, uma matriz que possuirá duas linhas, duas colunas, matriz quadrada. Ordem 3, três linhas, três colunas. Ordem 4, e assim sucessivamente. Então, nós vamos analisar cada uma dessas ordens. Então, nós vamos iniciar pela matriz de ordem 1. Ordem 1. O determinante será o próprio elemento. Então, em uma matriz de ordem 1, o determinante será o próprio elemento. É uma matriz de ordem 1, o determinante será o próprio elemento. Vou te mostrar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma matriz A, dada pelo número 18. Então, se eu quero calcular o determinante da matriz A, é como se eu colocasse a matriz escrita com essas duas barras verticais, tá? Como se fosse módulo, mas não é módulo. Nós vimos que para representar uma matriz, a gente pode usar o colchete ou o parêntese. Então, quando você vê essas duas barrinhas em uma matriz, parecendo um módulo, não é módulo, é determinante. E o determinante dessa matriz, que é de ordem 1, ou seja, formada por um único elemento, é o próprio elemento. Matriz B, vou pegar uma matriz aqui B, onde ela é de ordem 1 por 1, e o elemento dela é menos 20. Então, o determinante dessa matriz, se eu quiser, eu posso escrever como se fosse uma espécie de módulo, mas não é módulo, tá? É para dizer que é determinante.
é o próprio elemento. Como ela é uma matriz que possui um único elemento, esse único elemento será o valor numérico que representará essa matriz. Se a matriz for de ordem 2, olha o que vai acontecer. O determinante será a subtração da multiplicação dos elementos da diagonal principal com a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Vou te mostrar, relaxe. Ordem 2. Bom, vamos supor que eu tenho uma matriz C, dada por esses elementos aqui, ó. Menos 8, 6, menos 7 e 5. Pronto. Uma matriz de ordem 2. Duas linhas, duas colunas. Se eu quero calcular o determinante dessa minha matriz C, o que eu vou fazer? O determinante será a subtração. Ok. Subtração da multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, aqui, ó, são os elementos da diagonal principal. Eu vou multiplicar eles. Menos 8 vezes 6, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, eu vou fazer menos 7 vezes 5. Menos 7 vezes 5. E vou subtrair essas duas respostas. Essas duas coisas. Então, o determinante da matriz C seria menos 8 vezes 6 dá menos 48. Menos 7 vezes 5 dá menos 35. Por causa desse menos, fica mais. Olha aí. Então, o determinante da matriz C é menos 48 mais 35. Menos 48 mais 35 dá 13 negativo. Então, o valor numérico, ou seja, o determinante, que vai representar a matriz C, seria menos 13. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha uma matriz aqui. Vou chegar isso aqui um pouquinho mais para cá, para eu ter mais espaço. Uma matriz D, formada pelos números 9 e menos 3, menos 4 e menos 2. Pronto. Eu quero calcular o determinante dessa minha matriz D. Gente, é como se você fizesse uma multiplicação cruzada. É como se você fizesse uma multiplicação cruzada. 9 vezes menos 3 dá menos 27. Menos 4 vezes menos 2 é 8 positivo. Mas por causa da definição, a gente vai trocar o sinal. Por causa desse menos aqui, ó. Então, daria 8 positivo, eu vou colocar 8 negativo. Então, ficaria menos 27 com menos 8.
Menos 27 com menos 8. Menos 35. Pronto. E isso seria o determinante da matriz D. Então, por definição, quando é uma matriz de ordem... Ah, professor, sempre vai dar negativo? Não, gente, não tem nada a ver com sempre vai dar negativo, né? Se aqui, por exemplo, fosse um menos 9, aí seria mais 27, menos 8, daria 19 positivo. Não tem nada a ver isso, tá? Tem sempre que dar positivo, sempre que dar negativo, nada de uma coisa com a outra. Então, a definição de ordem 2 é que você vai multiplicar os elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, para ficar bem fácil de lembrar. Quando você for multiplicar a diagonal secundária, você troca o sinal. Só isso. Simplesmente isso. Então, aqui eu fiz menos 7 vezes 5 dá menos 35. Como é a secundária, eu troco o sinal. Mais 35. A principal você mantém, a secundária tu troca. Menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo. Como é secundária, eu troco o sinal. Então, você vai lembrar disso. Principal, você mantém o sinal. A secundária, você troca o sinal. Alguma pergunta, pessoal, sobre o que eu falei de ordem 1 e ordem 2? Posso continuar? Posso avançar? Alguma dúvida? Yes, no, suave, né? Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos para o que interessa aqui para a gente, que cai constantemente de ordem 3. Ordem 3 cai direto, 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 direto. Não, calma, Pedrito, eu não entendi. Como assim você troca o sinal na segunda? Bom, deixa eu tentar, então, explicar de outro jeito. Isso é uma definição. Isso é uma definição. É uma regra. Como que eu vou calcular o determinante de ordem 2? Eu vou fazer a subtração. Tudo bem, subtração. Entre o quê? Então, vamos lá. Menos 3, 5, menos 1 e 8. Menos 2 e 8. Eu vou fazer uma subtração. Entre o quê? Eu vou fazer uma subtração da multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, você vai multiplicar os elementos da diagonal principal. E eu vou fazer menos 3 vezes 8. Essa é a diagonal principal. Nós estudamos isso. Essa é a multiplicação da diagonal principal. Beleza, eu vou subtrair, vou fazer a subtração da multiplicação dos elementos da diagonal principal com quem? Com a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, agora eu vou multiplicar a diagonal secundária. Que é o quê? Menos 2 vezes 5. Menos 3 vezes 8 é menos 24. Essa é a multiplicação da diagonal principal. Menos. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Essa é a multiplicação da diagonal secundária. Então, agora vamos lembrar um pouquinho do pré. Pré-alfabetização. O que eu vou fazer aqui? Jogo de sinal. O que é menos vezes menos? Mais. Nossa, olha só. O sinal da diagonal principal manteve e o sinal da diagonal secundária trocou pela definição de operação básica. Então, foi o que nós fizemos. Ao invés de ficar escrevendo tudo isso, eu posso ir direto ao ponto. Eu não preciso ficar fazendo tudo isso. Eu posso simplesmente fazer determinante da matriz A, menos 3 vezes 8, menos 24. 5 vezes menos 2, menos 10. Como é secundária, eu troco o sinal, mais 10. Então, ficaria menos 14. É isso.
E agora, ficou claro? Agora sim. Beleza. Então, vamos lá para a ordem 3. Ordem 3. A ordem 3, quem criou foi um cara chamado, na língua portuguesa, Sarrus. Mas a pronúncia correta, já que é francês, né? É Sarri, tem que fazer biquinho. Sarri. Sarri é a pronúncia correta. Mas Sarri ou Sarros, tanto faz o que tu vai querer falar. De novo, como se fosse uma fórmula, é uma regra. Né? Aí você tem que prestar atenção no que vai estar escrito a regra. O determinante será a subtração. Subtração do que com o que? Será a subtração da somatória, da multiplicação dos elementos da diagonal principal com a somatória da multiplicação dos elementos aqui eu vou fazer uma mudancinha aqui, ó. Elemento das diagonais principais com a somatória da multiplicação dos elementos das diagonais secundárias. Você tá doido? Para um pouquinho. Não copia junto comigo. Só presta atenção. Olha só. Vou pegar aqui uma matriz A, que será formada pelos elementos 2, 3 e menos 1, 4, menos 2 e 5, 6, menos 2 e 3. Essa é a minha matriz A. Presta atenção, presta atenção. Se você for querer fazer igual a de ordem 2, essa seria a diagonal principal, uma diagonal principal, e essa seria a diagonal secundária, uma diagonal secundária. Observe que você vai deixar elementos de fora dessa conta. E isso não pode acontecer. Foi por isso que Sarri teve a seguinte ideia. Ele vai falar para você repetir as duas primeiras colunas. É obrigatoriamente as duas primeiras colunas e na mesma ordem. 2, 3, menos 1, 4, menos 2 e 5. Quando você faz isso, você não vai ter mais só uma diagonal principal, mas você vai ter uma, 2, 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Aí você talvez esteja pensando, professor, mas esse 3 aqui, ó, ele continuou de fora. Não, 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 não. Ele vai ter sido multiplicado aqui. Do mesmo jeito, esse menos 2.
Ele não está de fora. Ele já foi multiplicado aqui. O 4 que estava de fora vai ter sido multiplicado. E o 5 que estava de fora vai ter sido multiplicado. Agora é aplicar a regra. E é claro que aí depois, como eu sempre faço, vou falar para vocês. É só fazer isso. Então, olha só. Vamos lá. Passo a passo. Passo a passo. Para calcular o determinante, olha a definição. Se eu for calcular conforme a definição, será a subtração, ok. É a subtração. O determinante será a subtração. A subtração entre duas coisas. Entre duas coisas. Que coisas são essas? Essa primeira coisa aqui é a somatória da multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, olha como vai ficar, tanto vai ficar meio que complexo eu escrever isso. Eu vou multiplicar esses elementos, eu vou escrever antes de multiplicar. 2 vezes menos 2, vezes 3. Vou somar, somatória da multiplicação dos elementos da diagonal principal. Vou multiplicar essa outra. 4 vezes menos 2, vezes menos 1, mais vou multiplicar essa outra. 6 vezes 3 vezes 5. Isso que eu escrevi aqui para vocês é a primeira parte da definição. Qual que é a primeira parte da definição? Somatória da multiplicação dos elementos da diagonal principal. Agora eu tenho que subtrair isso com o quê? Com a somatória da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que na diagonal secundária. Eu vou fazer menos 1 vezes 2 vezes menos 6, menos 1, vezes menos 2, vezes 6, mais, vou multiplicar agora a outra diagonal secundária. 5 vezes menos 2, vezes 2, mais, vou multiplicar a outra diagonal secundária. 3 vezes 3 vezes 4. Isso que eu acabei de escrever para vocês é usando a definição. Eu usei a definição de Sarri, de como que eu calcularia esse determinante. Aí fica o seguinte, agora é fazer continha. Agora é fazer continha. Vou bem devagar. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 5, 90. Menos 1 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 2, mais 2, né? Mais 2 vezes 6 dá 12. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 vezes 2 dá menos 20. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 4, 36. Então, esse determinante será menos 2 mais 8 dá 4. Negativo. 90 menos 4, 86. Menos 12 menos 8, ou 12 menos 20 dá menos 8. Menos 8 mais 36 dá 28. Observe que esse 86 é a somatória das multiplicações das diagonais principais.
E esse 28 é a somatória das multiplicações das diagonais secundárias. Por causa desse menos, que está na definição, esse sinal aqui vai trocar, né? O sinal da diagonal secundária vai trocar. Então, o determinante da matriz A vai ser 86 menos 28. 86 menos 28. Cinquenta e oito. Positivo. Então, esse é o determinante dessa matriz. Nossa, professor, eu sempre vou ter que ficar fazendo do jeito que você fez? Escrevendo desse jeito aí? Não, é claro que não. Vocês sabem, você já teve aula comigo ano passado. E sabe que eu sempre vou procurar facilitar as coisas. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Olha só. Tanto vai ficar assim rápido. Tanto vai ficar rápido. Você vai repetir as duas primeiras colunas, como é a regra. 2, 3, menos 1. 4, menos 2 e 5. E vai multiplicar os elementos das diagonais principais. Olha só. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 12. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Então, mais 90. Multipliquei as diagonais principais, né? Agora vem as diagonais secundárias. E aí você troca o sinal. Igual na outra. Por que eu vou trocar o sinal? Por causa da definição. Eu tenho que fazer a subtração. A gente vai trocar o sinal de todo mundo. Da diagonal secundária. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 4 dá 36. Positivo. Então, eu coloco 36 negativo. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 vezes 2 dá menos 20. Eu troco o sinal. Mais 20. 1 vezes menos 2 dá mais 2. Mais 2 vezes 6 dá mais 12. Eu troco o sinal. Colocando menos 12. Observe que se você fizer essa distributiva aqui com menos, ó, menos vezes 12, menos 12, menos vezes menos 20, mais 20, menos vezes mais 36, menos 36. Eu só estou acelerando o processo e não estou escrevendo tintim por tintim como está aqui, porque senão você vai perder tempo demais. Agora é fazer a boa e velha continha, né? Então, o determinante da matriz A será. Bom, deixa eu pensar aqui que jeito que eu poderia fazer para ficar mais simples. Olha aqui, ó. Menos 12 com menos 12 dá menos 24. Menos 36, menos 24, menos 36 dá menos 60. Então, agora eu tenho 90 menos 60, que é 30. 30 mais 20, 50. 50 mais 8, 58. Eu só fiz a soma do jeito que eu achava melhor. Então, deu 58 positivo. Observe que é o mesmo resultado, só que de uma forma mais direta. Então, qual que é o segredo da de ordem 3, Sarri? E a gente vai parar por aqui na de ordem 3, mas eu ainda quero fazer esse cálculo para vocês de outros dois jeitos. Outros três jeitos, na verdade. Porque aqui é o que mais cai por enquanto, nesse início. O segredo é, Sarri disse, você vai repetir as duas primeiras colunas, vai multiplicar os elementos da diagonal secundária, da diagonal principal, vai somar, e na diagonal secundária você vai trocar o sinal. Em resumo, é isso o cálculo do determinante de ordem 3. E aí, meu povo?
É muito difícil? Entendi nada, professor. É esse, Júlio, o seu sentimento? Não, professora, eu entendi. Show, é porque você fez uma cara assim, achei que você Não, agora eu entendi, agora eu entendi. fechou. Tô feliz porque eu entendi, entendeu? Ó, bênção demais. Eu fico mais feliz ainda. Gente, olha só, o que eu vou fazer então? Eu vou te mostrar outros jeitos de fazer a mesma coisa, tá? Vou te mostrar outras formas de fazer a mesma coisa. Olha só. Esse método que eu vou te chamar, ele é chamado de método da borboletinha ou método do coração. Eu vou te mostrar por que que é chamado de método da borboletinha. Olha só para você ver o que vai acontecer. Deixa eu só chegar um pouquinho mais para cá. Pra você conseguir enxergar. Então, eu vou fazer 2 vezes menos 2 vezes 3, que dá menos 36. Eu peguei 2 daqui e 1 de cá, porque a gente sempre tem que pegar 3 elementos, né? Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8 vezes 1 dá mais 8. Eu estou mostrando por quê? Porque tem gente que gosta disso aqui. E eu não gosto. Mas eu tenho que mostrar para vocês todos os caminhos. Vou pegar 1 daqui e 2 de cá. Então, ficou 6 vezes 5 vezes 3. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 3 dá 90. Agora eu vou pensar nas diagonais secundárias. As diagonais secundárias seriam menos 1 vezes menos 2 vezes 6 dá 12 positivo. A gente troca o sinal. 12 negativo. 4 vezes 3. Você viu que eu peguei 2 aqui? Então eu vou encaminhar para pegar 1 do outro lado. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36 positivo. Eu coloco 36 negativo. 36 negativo. Gente, acho que tem uma conta minha que tá errada aqui. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12, né? Eu coloquei menos 36. Então aqui é menos 12, tá? Eu que anotei errado aqui. Vamos continuar aqui. 2 vezes 5 vezes menos 2. 2 vezes 5 vezes menos 2. Então, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes menos 2 dá menos 20. Como é a secundária, eu troco o sinal, ficando mais 20. Bom, e aí você pode fazer a conta e você vai ver que vai dar 58 positivo. Então, tem gente que chama esse método de borboletinha, porque parece a asinha da borboleta, né? 2 asinhas de borboleta, né? Pá, pá. Aí, ó. 2 asinhas de borboleta. E tem gente que chama de método do coração, porque se eu fizer o contrário, fica parecendo um coração, tá vendo? Aí, por isso que tem gente que chama disso aí, de método da borboletinha ou método do coração. Eu não gosto, mas tem gente que gosta, né? Então, tá. Fica aí para quem gosta. Saúde, prof. Não foi eu que tossi, não, Dudu. Foi minha esposa que também está aqui estudando aqui perto de mim. Olha só. Beleza. Vou te mostrar outro método. É outra forma de fazer a mesma coisa. É o método do xizinho. Método do x. Método do x. Cada um desses números aqui vai ter que ter um x. Como assim? Calma, você vai entender. 2 vezes menos 2 dá menos 4.
Menos 4 vezes 3, menos 12. 4 vezes menos 2, dá menos 8. Como eu peguei 2 daqui, eu tenho que pegar 1 de baixo. Menos 8 vezes menos 1, dá mais 8. 6, como eu peguei 1 daqui, eu pego os 2 de baixo. 6 vezes 3 dá 18, 8 vezes 5 dá 90, então 90 positivo. Agora, observe que eu já fiz um risquinho do x em todos os números. Já multipliquei todo mundo. É como se fossem as minhas diagonais principais. Agora eu vou fazer as minhas diagonais secundárias. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. Troco o sinal. 12 negativo. 3 vezes 4 dá 12. Como eu peguei 2 aqui, eu pego 1 de cá. 12 vezes 3 dá 36. Eu coloco 36 negativo, porque troco o sinal, né, na secundária. E 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes menos 2 dá menos 20, então troco o sinal mais 20. Então a gente chama isso de método do xizinho, porque em cada um dos números fez o xizinho. Tá? Então, tem gente que prefere usar esse aqui. Ok? Não tem problema. E o terceiro e último método que eu estou te mostrando são formas de fazer a mesma coisa. São formas de fazer sarri. Dos três, eu prefiro esse terceiro que eu vou fazer agora. Como que é, né? Esse terceiro que eu vou fazer aqui agora. Você vai pegar os extremos de cima. Pega os extremos de cima. Coloca embaixo. E pega os extremos de baixo. Coloca em cima. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: pega em cima, põe embaixo, pega embaixo, põe em cima. Pega em cima, põe embaixo, pega embaixo, põe em cima. Pega em cima, põe embaixo, pega embaixo, põe em cima. E agora, a gente vai multiplicar, pessoal, normalzinho. Normalzinho, ó. 1 vezes 4 vezes menos 2, 8 positivo. 2 vezes menos 2 vezes 3, 12 negativo. 3 vezes 5 vezes 18, 90 positivo. Como agora vem as secundárias, a gente troca o sinal. 3 vezes 4 vezes 3 dá 36 positivo. Eu coloco 36 negativo. Menos 1 vezes menos 2 vezes 6 dá 12 positivo. Eu troco o sinal porque é secundária. 12 negativo. E 2 vezes 5 vezes menos 2 dá menos 20. Eu troco o sinal porque é secundária. Fica mais 20. E de cabeça, 58. Então, eu estou te mostrando 4 formas de fazer a mesma coisa. São todas possíveis. Não tem mais caminho além disso. Você pode fazer o bom e velho método de Sarri, que é repetir as duas colunas, esse métodozinho aqui, ou você pode usar qualquer um desses outros 3 que eu estou te apresentando agora. Esse método aqui, ele é bem bacana, porque quando você estuda geometria analítica, isso aqui, ó, quando vocês estudarem geometria analítica e vocês verem um negócio chamado condição de alinhamento de 3 pontos, que é verificar se 3 pontos estão alinhados ou não estão alinhados, se eles são colineares ou não são colineares, tá? Você verificar isso, você vai ver que o determinante desses 3 pontos tem que ser igual a 0. Então, você usando aquele último método ali, vai te ajudar a ter uma dicasinha aí para essa terceira forma aí. É isso, gente, que eu queria comentar com vocês hoje.